tua Bíblia, ou liga a tua Bíblia aí no teu smartphone, em Lucas. Melhor? Está melhor? Está melhor para vocês? Não, por enquanto. Opa! Beleza. Lucas capítulo 7, o verso 27, Lucas 5, perdão, o verso 27 ao 39. Abra a tua Bíblia enquanto isso eu vou abrir um copinho d'água aqui, que eu cantei muito, louvei muito, estou com a garganta seca. Deixa aberto, não vou ler agora, mas só para que você daqui a pouco me acompanhe. Bem, como o Douglas falou aqui no início, nós estamos iniciando uma série. O pastor Cláudio está de férias, pelo menos aqui em São Gonçalo. Vocês provavelmente não vão vê-lo durante esse mês, mas ele está firme e forte em São José, pregando lá os domingos pela manhã e fazendo as suas inserções na cidade durante a semana. Esse tem sido o trabalho do pastor Cláudio junto com o pastor Paulo lá em São José. Então, ele não vai estar aqui esse mês, e nesse período nós vamos estar com essa série para vocês, a mesa, lugar de cura, lugar de encontro, né? A mesa com Cristo. E hoje eu vou tratar esse tema, a graça para o pior dos pecadores, baseado nesse texto que nós vamos ler. E me parece, pelo menos para mim, eu já comecei a viver esse momento daquilo que nós vamos falar essa semana, porque se teve uma coisa que eu fiz bastante essa semana foi comer e beber. Eu não sei vocês, mas eu estou comendo e bebendo com pessoas diferentes desde sexta-feira. Sexta-feira eu recebi a visita de um amigo, veio de São Paulo para passar o ano novo com a família aqui em São Gonçalo. Na verdade, um amigo da Carla, que depois se tornou meu amigo por conta de trabalho, e ele foi lá para casa para almoçar, e esse almoço se tornou um café da tarde, e por pouco não virou uma janta, porque na verdade eu já tinha um compromisso de estar na casa de um casal de irmãos aqui dessa igreja para jantar. Olha que legal. Então eu almocei, eu tomei um café, e logo depois que eles foram embora, tomei um banho, me arrumei e fui para casa de um casal de irmãos aqui da igreja, que nos receberam muito bem, fizeram uma comida deliciosa, e aí lá estava eu e a Carla comendo e bebendo na casa desses irmãos, tudo de graça, não precisei levar nada. Chegaram até me oferecer um Uber para me pegar em casa, eu já não sabia o que fazer. Então eu acho que isso é uma carruagem de fogo para me levar para o céu. Generosos isso aí. Oi? Generosos. Irmãos generosos. E aí a gente comeu, a gente bebeu, a gente riu, conversou bastante. E foi um tempo muito legal, muito bacana. Nos apresentou um pouco da vida deles, e eu tenho certeza que ali nós estreitamos um pouco mais o nosso relacionamento, a nossa convivência. E eu espero que em 2023, esse ano que começa, você também desenvolva esses tipos de encontros. Saia da sua casa, saia do seu jeito de viver, experimente outras maneiras, conheçam outras pessoas, sabe, se conecte, viva. Vocês têm muito a abençoar as pessoas, e da mesma forma as pessoas têm muito a abençoar vocês. Lembre-se que nós somos igreja, nós somos um povo. Meus irmãos, mas não parou na sexta-feira à noite. Sábado lá estava eu me preparando para ir para a virada, aquela virada maravilhosa, aquele pernil, aquele chastre, né? Aquela coisa toda rabanada. E mais uma vez Deus nos abençoa com uma família abrindo as portas para a gente virar o mundo. Olha, lá estava eu de novo, comendo de graça, né? Que coisa maravilhosa. E aí a gente riu, a gente brincou, a gente comeu, bebeu, falou sobre a vida, e foi um tempo maravilhoso. Que alegria, que alegria. Então eu estou assim, meio que vivendo isso que eu vou falar para vocês. O meu desejo é que isso nunca acabe. Eu queria muito acordar desse momento que eu estou vivendo, de tão precioso que foi. Então, esses irmãos com quem eu participei esses 3 dias, sexta e sábado, eles estão aqui, e quero deixar registrado o quanto eles acrescentaram na minha vida e agregaram na minha vida através da comunhão e do bate-papo.
façam isso. Façam isso. Eu quero fazer mais isso durante esse ano e, se puder, o resto da minha vida. Bem, essa série vai falar um pouco sobre isso, os encontros de Jesus, mas encontros que ele teve, de fato, comendo com as pessoas e bebendo. O texto que nós vamos ver hoje, ele come e bebe, mas ele é criticado por fazer isso. E infelizmente, às vezes acontece isso mesmo. Né? É uma pena eu ter que falar isso na igreja, eu sei disso. Isso não é um privilégio da nossa igreja, isso é geral em todos os relacionamentos, em todos os lugares onde existem pessoas convivendo junto. Mas a verdade é que assim como Jesus, vocês vão ver ele sendo criticado, eu e vocês somos criticados às vezes por estarmos com algumas pessoas. Mas a questão é que não tem a ver com aquilo que eu falo do que as pessoas estão falando, mas tem a ver com o que está no coração dela, qual é a intenção dela. Aí sim, porque o único que pode julgar é Deus. Então, a gente já começa essa nossa conversa pensando nisso. Então, vivam, procurem as pessoas, conversem com as pessoas, entendendo que vocês são cristãos, entendendo que vocês estão indo cumprir uma missão, entendendo que vocês estão fazendo algo da parte de Deus. Isso é muito importante. Você não pode fazer esses movimentos pensando em você, ou nas suas ideias, ou nos seus projetos. Nós precisamos fazer os movimentos na nossa vida, entendendo que nós estamos em uma missão. Lembre-se que assim como Jesus chamou a mim e a você para o ID, ele também foi chamado. Um dia Deus resolveu chamar o filho dele e falar: eu tenho uma missão para você. E a Bíblia diz que ele aceitou esse ID de Deus. E ele então vem para a terra, e foi comigo e com você. Então ele também entendeu esse propósito, essa missão, e viveu de acordo com aquele que o chamou. Então pense bastante nisso, não trate a sua vida como se você fosse o dono dela, como você estivesse gerindo todas as coisas para que ela funcionasse ou para que ela acontecesse. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Jesus passa a maior parte do tempo comendo e bebendo. Se você olhar todo o livro de Lucas, você vai ver o tempo todo Jesus se encontrando com pessoas, e nesses encontros ele faz questão de estar comendo ou bebendo. Quando ele não está comendo e bebendo, nas suas conversas durante uma estrada ou com alguém, ele está fazendo menção a algum tipo de refeição, a uma comida. Primeiro que ele já se declara dizendo que ele é o pão da vida. Então ele é uma comida. Você coloca à disposição das pessoas. O microfone está igual as irmãs ali, né? A gente troca. Um pouco desce, não para outro. O microfone também está assim. Mas vamos lá. Então ele está sempre envolvendo uma comida. Ele está sempre falando de algo que alimenta, né? Porque a gente sabe que comida une, né? Comida faz a gente se aproximar. Virar laje não. Virar laje não aproxima ninguém. Né? Capinar um quintalzinho não dá. Outros compromissos surgem, mas comida, uma picanhazinha, né? Um lanchezinho da tarde, isso a gente manda logo aquele zap: irmão, pode deixar que eu vou fazer o possível para estar aqui. E tem irmãos que não é completo, né? O impossível também. E nem espera Deus agir. Eu gosto de botar ele, mas acertar um probleminha é mais difícil. Mas graças a Deus aqui na igreja é diferente, os irmãos, se você chamar para virar live, você pode ter certeza que vai ter fila, você vai ter que pedir até para ele se inscrever, porque tem lá um número de pessoas para virar live. E aí vai ter lá as inscrições para ele poder participar. Então o ministério de Jesus, ele não foi baseado, ele foi bastante curto, na verdade. Você vai ver alguns estudiosos dizendo que ele durou entre 3
há 3 anos e meio. Então foi um tempo muito curto. Mas nesse tempo ele fez bastante coisa. Ele foi cirúrgico nas pessoas pelas quais ele quis transformar, nas pessoas pelas quais ele quis chamar para perto. Ele foi cirúrgico naquilo que ele queria fazer. Ele não perdia tempo. Ele não acordava sem saber o que ele tinha para fazer. Ele já pensava, ele ia dormir pensando: amanhã eu vou sair por essa estrada e vou fazer isso. E aí chegava no final do dia e falava: graças ao meu Deus, graças ao meu Pai. Foi tudo bom, tudo perfeito, tudo de acordo com o que ele gostaria que fosse. Então ele tem esse tempo curto, mas a verdade é que ele não articulava nenhum grande projeto. As saídas de Jesus, a maneira como Jesus encontrava as pessoas, não era nada muito complexo, como se fosse um grande evento, com uma grande estrutura. Não, pelo contrário, era algo simples, era algo do dia a dia, tudo era muito informal. Raramente você vai ver Jesus fazendo uso do tempo. Geralmente ele estava nas casas, nas montanhas, nos lugares desertos. Ele estava, na verdade, onde as pessoas estavam. E ali ele gostaria então de passar a sua mensagem. Ele gostaria de encontrar com as pessoas. Então, frequentemente você vai ver Jesus ministrando à mesa. Você vai ver Jesus sentado com alguém, comendo, bebendo. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Jesus ele não está fazendo nada diferente daquilo que Deus já orientava o povo a fazer no Antigo Testamento. É lá no Antigo Testamento que você vai ver Deus orientando ou apontando para aquilo que era essencial e primário na vida das pessoas, ou seja, a sua casa. Aquele lugar onde você habita com os seus filhos, com a sua esposa e com a sua família. Porque o ministério ele começa dentro de casa, para mim e para você. Não adianta você pensar nas pessoas de fora se as pessoas de dentro não estão sendo acolhidas, se as pessoas de dentro não estão conseguindo entender aquilo que você está falando ou aquilo que você está ensinando. Não vai adiantar. Então, no Antigo Testamento, você vai ver o tempo todo Deus orientando os profetas para falarem sobre a condução da sua casa, a condução dos seus filhos, a condução do povo. É no dia a dia, é na caminhada, é dormindo, é acordando, é estando ali um perto do outro, é ali. Então, o principal, onde o povo de Deus cultivava a fé e o discipulado, era em casa, era na caminhada, era nos lugares onde não eram preparados grandes ambientes, mas era no dia a dia. Era naquele café da manhã, que quando você acorda, você prepara e por algum motivo você senta ali com alguém da sua família, toma aquele café e você então começa a falar das coisas do dia, mas você insere a palavra de Deus, você insere os valores de Deus, os princípios de Deus. É quando você está assistindo um filme, é quando você vai para um shopping, é quando você está no seu dia a dia, na simplicidade da vida, que você fala do Evangelho, que você usa aquilo que Deus colocou dentro de você para transformar a vida da pessoa. E aí você encontra no Novo Testamento uma frase muito interessante dizendo que um filho do homem veio. E talvez se hoje eu e você completássemos essa frase, nós diríamos: ele veio ou ele precisa vir para consertar muita coisa. Ele precisa vir para resolver o problema da minha cidade de segurança. Ele precisa vir para resolver toda essa questão política que nós estamos vivendo. Ele precisa vir para isso. Talvez seria dessa forma que eu e você completaríamos essa frase. Nós completaríamos essa frase dizendo o que Deus veio fazer de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que eu preciso. Mas o Filho do Homem veio fazer 3 coisas. 3 coisas. E lá em Marcos 10, nós lemos que ele veio para servir, não para ser servido.
Então, quando eu penso nessa frase, eu posso completá-la dessa maneira, porque a Bíblia diz que ele não veio para servir, mas ele veio para ser servido. Ele veio para servir, não para ser servido. Em Lucas 19, nós vemos que o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido e salvá-lo. Então, Jesus, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem já um projeto pronto, dado por Deus, para que ele cumprisse. Então, é importante que você e eu entendamos isso. E não percamos isso de vista. Porque senão nós vamos querer dar caminhos diferentes para Jesus. Porque senão nós vamos querer que ele faça coisas diferentes. Mas dessas 3 coisas que ele faz, envolve toda a vida. Envolve não só a minha vida, a sua, como de todas as pessoas. Em Lucas 7, diz que o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Essa aqui é a parte mais interessante. Ele veio para servir as pessoas e não para ser servido. Ele veio para buscar e salvar os que estavam perdidos. E como é que ele veio fazendo isso? Comendo e bebendo. Talvez se alguém chegasse para você e tivesse esses dois projetos de vida, olha, você vai servir as pessoas e não ser servido. Você vai buscar os perdidos. Você vai salvar eles. Mas quando você pensa que também existe a possibilidade de comer e beber, talvez a nossa religiosidade diz assim, não, de forma alguma. A gente tem que pensar nos perdidos, a gente tem que pensar naquelas pessoas que precisam de Deus. E aí a gente esquece do mais simples, de estar com essas pessoas. A gente esquece de cuidar dessas pessoas, de se envolver com as pessoas. Mas na verdade ele se envolve, ele come e bebe. As 2 primeiras referências aqui, elas têm a ver com o propósito da vida de Cristo. Por que Cristo veio ao mundo? Então essas 2 frases, elas completam essas 2 primeiras sentenças de que ele veio para servir, de que ele veio salvar o perdido. É a resposta por que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para buscar as pessoas, para salvar aquele que lhe pertence. Então, ele veio dessa forma, esse é o propósito da vida dele. A terceira parte, comendo e bebendo, tem a ver com o método que ele usou para fazer isso. Qual é o método que você tem usado hoje para falar com a sua família, para falar com seus amigos, para transmitir para as pessoas que chegam até você? Qual é o método que você está usando para levar o Evangelho a essas pessoas, ou para apresentar Cristo que está em vocês? Qual é o método? Qual é o método que você usa hoje para ensinar os seus filhos, disciplinar os seus filhos? Qual é o método que você usa? Antes que no Antigo Testamento o templo recebesse um lugar de destaque, era nas casas que os pais deveriam ensinar as leis aos seus filhos. E no Novo Testamento você vai ver isso através dos apóstolos. Eles falavam que eles pregavam o Evangelho nos templos e também de casa em casa. Indo na casa das pessoas, se relacionando com elas. E aí, meus irmãos, não sei como é que vocês veem isso, mas não parece ser muito complicado. Não parece ser complicado. Pode não ser fácil, mas complicado eu acho que não é. Nós é que complicamos as vezes. Nós é que desenvolvemos uma estratégia, uma maneira de pensar a vida, de olhar para as pessoas totalmente equivocada, complexa. Nós temos um jeito de... A gente olha para as pessoas, se ela torce para um time diferente, se ela tem uma ideia diferente, logo eu não tenho por que me aproximar.
E é terrível quando nós olhamos para essas pessoas e vemos alguma diferença e não nos aproximamos dela. É terrível quando nós também falamos para pessoas próximas a nós e dizemos assim: olha, não vale a pena. Eu já estou até te avisando, não vale a pena você se aproximar. Porque o fulano pensa assim, sabe? Vai perder seu tempo. E aí a outra pessoa, que nem sequer conhece aquela, já começa a traçar uma ideia de que, de fato, não dá. Então nós complicamos as coisas. Nós nos afastamos ao invés de nos unirmos, de estarmos mais perto. E o meu desejo, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar perto, eu gosto muito de comunhão, eu gosto muito de estar rindo, e como nós vimos esse final de semana. Eu fiquei feliz em poder olhar para os meus filhos, olhar para a minha esposa, para as pessoas que estavam ali, e as gargalhadas que a gente dava, pensando na vida, olhando as fotos. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar uns com os outros, abraçar os outros. Passamos um bom tempo aí sem poder dar um abraço, sem poder apertar a mão. Parece que hoje nós estamos assim, anestesiados com esse negócio. Continuamos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair abraçando todo mundo, não é isso. Mas desenvolva. Pensa nas pessoas com a intenção de se aproximar. Precisamos voltar a olhar um para o outro como irmãos em Cristo, não como membros de igreja. Precisamos olhar um para o outro como um corpo, não como pessoas que vivem suas vidas e que nós encontramos para adorar um Deus. Desculpa, irmãos, mas isso é uma atitude extremamente religiosa. Não combina com os filhos de Deus. Não faz parte da nossa vida, porque se isso estiver impregnado em nós, nós não vamos conseguir falar do Evangelho para as pessoas. Nós vamos ficar dentro do nosso teto, vivendo da maneira que a gente acha e pensa. E aí? E aí, quando eu olho para Jesus, eu falo: cara, ele é totalmente diferente, ele fez tudo diferente. E aí, então, eu chego no ponto que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Por isso, ao longo desse mês, nós vamos falar um pouco sobre esses encontros de Jesus. E o primeiro é esse: a graça para o pior dos pecadores. A graça para o pior dos pecadores. Nós vamos ler o texto. Eu só vou ler o texto, o versículo 30, e aí depois a gente vai lendo os outros versos e a gente vai comentando. Então vamos ler o verso 30, que diz o seguinte, Lucas 5, verso 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, que dê graça, unção, e que os meus pensamentos, as minhas ideias, até mesmo o meu desejo, se submetam à Tua vontade, e que seja o Teu Espírito Santo ministrando a nós, porque essa é a única maneira que nós podemos sair daqui transformados. E eu peço que seja dessa maneira hoje, que o Senhor transforme os nossos corações, nos prepara mais para viver o Teu Evangelho, para cumprir o ID. Nós clamamos ao Senhor, nos fortalece e nos ajuda, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus, Ele faz toda a diferença por onde Ele passa, aonde Ele chega, as coisas mudam, as coisas mudam. E eu queria muito te encorajar a viver assim. Eu queria muito te encorajar a viver assim. Sabe, perceber que por onde você vai, com quem você está, as suas palavras, a sua maneira de viver, faz com que as pessoas repensem a sua maneira de viver. Faz com que as pessoas repensem a sua maneira de olhar a vida. Porque, do contrário, não faz sentido. É importante que os seus filhos, ao se comunicarem com vocês,
as nossas esposas, enfim, as pessoas que estão à nossa volta, quando conversam com a gente ou quando olham para nós, é importante que eles comecem a ter novas posturas, novas maneiras de viver, nova maneira de pensar a vida, de olhar para as pessoas. Então eu gosto de ter amigos, eu gosto muito de estar perto das pessoas e confesso a vocês que o meu desejo é que os meus filhos sejam assim. O meu desejo é que os meus filhos sejam assim. Que eles tenham um prazer em receber as pessoas. Que eles tenham um prazer em ajudar as pessoas. Que eles tenham um prazer em servir as pessoas. E eu não quero que eles façam isso, diga, porque o meu pai fez. Não, mas eu quero que eles vejam na minha vida Jesus Cristo. Porque é o primeiro que veio a essa terra, e a Bíblia diz que ele não veio para servir, para ser servido e servir por Cristo. Eu ainda desejo ser servido, mas Cristo. Então eu quero sempre que eles olhem para a minha vida e isso tudo aponte para Cristo. Esse é o meu desejo, a minha oração todos os dias. Mas eu quero que eles vivam. Então, por onde Jesus passou, ele fez algo diferente. No capítulo 5, que nós estamos tratando aqui, apesar de olharmos só o verso 27 ao 39, mas o capítulo 5, ele fala de algumas histórias. Ele fala de um pescador frustrado que Jesus foi lá e trouxe ele. Ele toca no homem leproso mais à frente, cura. Ele diz, olha, seja limpo, e aquele homem é limpo. Ele é curado. Em seguida, mais à frente, ele não só cura um paralítico, como ele também perdoa os pecados daquele homem. E por fim, chega então ao texto que nós vamos tratar. Vai falar do filho do homem sentado à mesa com pessoas que eram marginalizadas, que eram destratadas, pessoas que eram vistas como traidores do povo de Israel. Ninguém queria estar com eles. Primeiro, porque eles eram pessoas que traziam opressão ao povo. Mas Jesus vai na direção deles e oferece a graça da salvação. Por isso que eu falei para vocês no início, que parece que a vida cristã ela é complicada. Ela não é fácil, mas ela não é complicada. Complica quando eu quero levar para as pessoas aquilo que eu acho que as pessoas devem ter, ou ser, ou fazer. Eu não quero que as pessoas mudem porque eu penso que elas precisam ser mudadas. Eu quero que as pessoas mudem, eu desejo que as pessoas mudem, baseado naquilo que o Evangelho pode fazer, naquilo que a palavra de Deus pode fazer. Logo, então, o que eu tenho que levar para essas pessoas é a palavra de Deus. Se eu quero que o meu filho ou a minha filha mude em alguma área da vida, eu preciso levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela trata tudo. Ela envolve tudo na nossa vida, irmão. Você pode ter certeza, se por algum motivo o teu esposo estiver irritado, estiver de uma forma diferente, se você for olhar a Bíblia vai te ensinar como tratar com ele e fazer com que ele volte a ter então o equilíbrio necessário. Só que às vezes nós lidamos com essas situações baseado naquilo que nós pensamos, naquilo que nós queremos. Olha, eu não quero que o marido seja nervoso. Eu não quero que o meu marido seja grosseiro. Então sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar falando sozinho com as paredes. Quando ele começar a gritar, eu vou deixar lá. Mas a Bíblia não me orienta e nem te orienta a fazer isso, pelo contrário. A Bíblia me orienta e te orienta a encarar essas coisas baseado na palavra de Deus, porque ela tem recursos para mudar as pessoas. Eu não tenho, mas a Bíblia tem. E o que está faltando muito para a gente hoje, irmãos, é a palavra de Deus. Eu queria muito que você fosse sincero com você a respeito disso. E à medida que você fosse sincero, você voltasse para isso.
voltasse para existir. Eu quero falar algo aqui para as pessoas que servem nessa igreja, porque isso é extremamente importante. Cuidado que pelo fato de você achar que você está servindo a esse lugar e as pessoas, você não precisa buscar a Deus nas escrituras. Eu estou falando porque hoje eu tenho 48 anos e eu já passei por isso. Eu era tão operacional dentro da igreja que eu achava que aquilo bastava. Eu achava que Deus derramava graça na minha vida por conta daquilo. E a gente se prepara a semana toda para fazer as nossas atividades dentro da igreja, para que tudo dê certo, para que tudo esteja funcionando. A gente move céus e terra para que tudo funcione, mas a gente esquece de ler a Bíblia, de fazer o nosso devocional e de alimentar a nossa alma. Porque quando os problemas chegarem, quando as dificuldades chegarem, você não vai lembrar das atividades que você faz aqui para resolver os seus problemas. Deus não vai olhar para você e falar assim: bem, eu não posso deixar com que ele viva dessa forma, com que ele passe por esse problema, porque ele trabalha lá na igreja nossa. Ele acende e apaga a luz. Ele chega na igreja 4h30 para ensaiar. Ele fica lá mexendo na música. Ele várias vezes vai lá e toca o microfone do pastor. Ele é bastante ativo. Então isso é um perigo. Então muito cuidado, porque nós vamos deparar com pessoas aqui nesse texto assim. Então, por onde Jesus passou, ele transformou a vida das pessoas. Por isso, a mensagem que eu quero trazer a vocês hoje é a graça de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que o convite é a respeito do convite da graça de Deus. E está dentro desse texto o convite que Deus faz. Olha o verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Todas as vezes que a gente se depara com um texto na Bíblia em que Jesus chama alguém e essa pessoa larga tudo e vai, cria sempre um problema na nossa cabeça. Como que esses caras fizeram isso? Como é que é esse negócio de largar tudo? E aí a gente entra em crise. Por que eu não larguei tudo? E aí, quando, por algum motivo, alguém que está ensinando fala assim: olha, vocês precisam largar tudo. E a primeira coisa que você pensa é o seguinte: meu trabalho. Como o meu trabalho me suga? O meu trabalho não me deixa ter tempo para nada. E aí você já começa a pensar no seu trabalho. Você já começa a pensar em largar algumas coisas. E aí não tem problema, porque tem aquelas pessoas que não pensam em largar nada, mas isso não é problema. Trata de uma maneira diferente. Mas todas as vezes que você se depara com esse negócio, siga-me, e a pessoa larga tudo, vira uma crise dentro de nós. Eu já saí muito angustiado da igreja diante de algumas coisas, quando eu dentro do texto, essas pessoas respondiam o chamado de Jesus Cristo largando tudo. Esse homem aqui, que mais tarde seria chamado Mateus, ele faz parte de um grupo odiado de Israel. Ele é um publicano, ele é um cobrador de impostos. Ele trabalhava para Roma. Vocês conhecem muito bem a história dos publicanos, daqueles que cobravam os impostos. Ele era considerado inimigo de Deus porque geralmente ele cobrava mais do que deveria. Ou seja, ele levava peso sobre a vida das pessoas. Ele era como se fosse um ladrão. Era dessa forma que eles eram vistos. E porque também eles estavam em constante contato com os gentios, eles eram considerados pessoas impuras aos olhos dos religiosos. Aos olhos daquelas pessoas que achavam que mereciam as coisas de Deus por aquilo que eles faziam. Pelo fato de estarem sempre no templo. E nunca na casa das pessoas, e nunca sentada com elas. Eles entendiam que aquelas pessoas eram ruins e que eles eram bons, porque eles não faziam as mesmas coisas que elas fazem. Tem algum cobrador de imposto aqui? De imposto?
Ninguém exerce essa função, correto? Mas eu queria te desafiar a olhar para o teu coração e ver a quantidade de impostos que vocês hoje têm exigido das pessoas. Começa pensando dentro da tua casa. O peso, aquilo que você exige, aquilo que você quer que aconteça. E aí depois que você pensar dentro da tua casa, você começa a pensar para fora. Dessa forma que os religiosos pensavam, e eles decidiram então não se aproximar dessas pessoas. E o mais interessante é que aqui está Jesus. Ele chega nesse lugar onde os religiosos não chegavam perto, odiavam as pessoas que trabalhavam lá. E é justamente nesse lugar que Jesus chega no trabalho de Levi, vê ele lá sentadinho na baia dele lá, fazendo o trabalhinho dele, e fala assim: sério, levanta e me segue. A resposta é muito interessante, foi o que eu falei para vocês, no verso 28 diz: Levi levantou-se e deixou tudo e seguiu Jesus. Por quê? Por que ele larga tudo e vai seguir a Jesus? Tem um comentarista, vocês já ouviram várias vezes ele ser citado aqui pelo pastor Cláudio, por outras pessoas, que ele diz que de todos os discípulos, que mais perdeu por ter aceitado esse convite de Jesus foi Levi. Quando você pensa nos pescadores, eles por algum motivo, eles poderiam voltar para a pesca e continuar ganhando dinheiro. Eles teriam lá o seu trabalho de volta. Mas quando você pensa nesse cara, ele estava fechando as portas para sempre do trabalho dele. Ele fechou as portas. Ele não tinha mais como voltar a ter aquele emprego. Ainda assim, ele ouviu o chamado de Jesus, se levantou e ele deixou tudo para trás e seguiu a Cristo. E daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar numa questão onde a gente vai entender melhor esse chamado. Muito provavelmente Levi, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha pelo menos olhado ele de longe. Ele já sabia quem ele era, qual era o tipo de vida que ele estava colocando para as pessoas, o propósito dele, o objetivo dele, o que ele veio fazer, o que ele falava. Levi já entendia um pouco sobre essas coisas. Ele já tinha noção. Você pode ter certeza com as pessoas com quem você anda, com quem você conversa, eles sabem que Jesus, que Deus existe. Eles já ouviram de alguma maneira o Evangelho. Eles já ouviram uma mensagem que fala a respeito de Deus. Ainda mais hoje, com as redes sociais que nós temos, com todas essas ferramentas, pode ter certeza que quando você chegar para conversar com alguém, falar do Evangelho, essa pessoa já ouviu. E se deixar, ele conhece até mais do que eu e você sobre o Evangelho. Levi, ele com certeza, ele acompanhava à distância e ouvia de longe as coisas que Jesus falava. E nesse período, é como se ele fosse acalentando a sua alma, o seu coração, e desejando de alguma maneira estar perto dele, desejando de alguma maneira chegar até ele. Só que quando ele olhava para as barreiras à sua volta, quando ele olhava para as pessoas, para aqueles que ele um dia talvez pensasse ser igual,
até porque pregavam valores e princípios que talvez chamassem a sua atenção, porque era diferente dele. Mas ele se julgava muito pecador. Alguém que não podia se aproximar, até porque aquelas pessoas não se aproximavam dele, logo ele também não podia se aproximar dessas pessoas. Mas olha, o interessante é que Jesus se aproxima dele. E quando Jesus chega, o que impulsiona aquele homem a dizer, sim, eu vou agora. É porque, como é que pode um homem chegar até mim e me convidar? Eu sou pecador. Eu trago peso sobre a vida das pessoas. Eu estou tirando mais do que eu deveria. Eu sou um ladrão, de certa forma. Então, quem comeria comigo? Quem me chamaria dessa forma? Tem alguma coisa diferente nesse negócio. Tem alguém me chamando para que eu viva diferente. Não é possível. Ele não pode estar me chamando para viver igual a mim, ou para fazer as mesmas coisas que eu faço. Ele está me chamando para algo diferente. E então ele já percebia tudo isso que estava à sua volta. O Senhor viu ele sozinho, foi lá, chama ele. O texto diz que imediatamente ele sai dali, ele levanta e ele partiu sem saber os seus próximos passos, como ele ia viver, mas crendo que em Cristo ele teria tudo que ele precisava, ou precisaria dali. Vocês acreditam que Deus pode dar a vocês tudo que vocês precisam e vão precisar daqui para frente? Vocês respondem essa pergunta com um coração tranquilo? Vocês já encontraram tudo que vocês procuram nessa vida? Ou vocês continuam ainda insatisfeitos? Irmãos, Levi é uma foto minha e sua. Levi é o nosso retrato. Porque se Levi não for o meu retrato, o seu retrato, o nosso retrato, são daqueles homens religiosos. Por que Levi é o nosso retrato? Por que ele nos representa? Porque como ele, também nós temos a noção do que seria uma vida realizada, uma vida feliz. Se nós tivéssemos tudo isso, se conquistássemos tudo aquilo, nós seríamos plenamente felizes e realizados. O problema é que quando a gente conquista essas coisas, nós não ficamos felizes. Nós não ficamos felizes. A gente luta para conquistar as coisas. A gente quer ter as coisas. Levi não trabalhava daquele jeito, não fazia todas aquelas coisas porque ele queria, de fato, trazer peso sobre a vida das pessoas. É porque ele tinha um sonho de vida, ele tinha um projeto de vida, ele queria crescer, ele queria ter dinheiro, ele queria conquistar as coisas. Ele queria ser aquele cara visto que quando ele chegava as pessoas respeitavam ele. As pessoas tinham medo dele. Mas chega uma hora que ele entende que nada daquilo poderia trazer felicidade ao seu coração. Porque as coisas começam a perder o sabor, começam a perder a sua essência. E aí começa a vir a insatisfação. E agora? Só que pode ficar pior quando a gente começa a passar por esse processo. Se no processo de conquistar alguma coisa nessa vida, a gente começar a passar por cima das pessoas,
e tirar pessoas do caminho por onde nós vamos passar, sacrificar outras, assim como Levi fez. Nós não apenas vamos ficar infelizes, mas nós vamos carregar uma culpa para o resto da vida. Para o resto da vida. Talvez, irmãos, eu e vocês, nesse caminho da conquista, do trazer o mantimento para casa, ou de preservar algumas amizades, nós estamos sacrificando outras. Nós estamos tirando pessoas da nossa frente. Nós estamos abrindo mão de coisas, de pessoas, em que eu e você podíamos tratar diferente. Hoje, talvez por conta de conhecimento, por conta de intelecto, por conta de querer saber mais do que um do outro, nós estamos passando por cima das pessoas. Talvez por querer trazer um conforto que nós julgamos precisar e ter, nós estamos sacrificando a vida da nossa família. Nós estamos tirando eles da nossa frente. Quando você menos esperar, quando eu menos esperar, meus filhos estão grandes. Porque, por conta de algumas coisas, nós estamos tirando eles da frente. Nós queremos conquistar algo. Levi tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E ele continuava cobrando, ele continuava trazendo peso sobre as pessoas. E aquilo fazia dele alguém extremamente desprezado. Mas a questão é que o que ele tinha fazia dele uma pessoa autossatisfeita. Até que um dia ele foi convidado. E ele larga tudo. E aí, quando eu falei para vocês de largar tudo, Alessandro, mas você falou de trabalho, de trazer conforto para casa, então eu preciso largar meu trabalho, eu preciso trabalhar menos, eu não sei o que você precisa fazer, mas de cara eu te digo que você não precisa largar teu emprego nem ideia. Também digo para você que você não precisa abrir mão de amizades. Você não deve abrir mão das coisas que você tem desejo de ter. É óbvio que não. De forma alguma. Mas você precisa entender qual é o chamado de Deus. O que Ele está te oferecendo. Na verdade, o que Jesus está falando para Levi é o seguinte: você não pode viver da maneira como você vive. Você precisa mudar a sua maneira de viver. Você não precisa largar o seu trabalho. Você só precisa olhar para Ele, entendendo que Ele tem o seu lugar. Assim como a sua família, assim como a sua vida cristã, assim como a sua vida de olhar para as pessoas, tem também o seu lugar. Ele só está chamando ele. O seguinte: olha, você vai vir andar comigo e você vai ver que todas essas coisas são importantes, sim. Todas elas têm o seu valor, mas elas precisam ser olhadas a partir de uma ótica cristã, de princípios e valores baseados no meu reino. Jesus está convidando a Levi a pensar dessa forma, a viver dessa forma. A que preço eu e você estamos querendo conquistar as coisas? A que preço, irmãos? Abrindo mão dos relacionamentos, das amizades, de um almoço, de um jantar, de um café, de um cinema, de uma conversa na igreja, de um bate-papo. A que preço eu e você estamos querendo viver a vida ou ter as coisas? A que preço?
como andam os seus filhos, como está o seu casamento, como vai o seu relacionamento com as pessoas e, acima de tudo, como está o seu relacionamento com Deus. Qual o preço que você está pagando para viver a vida? Então veja que às vezes você não fica apenas infeliz com o que você conquistou, mas você se sente pesado pela forma como você conquistou. Começa a olhar para dentro do seu coração. Às vezes nós fazemos coisas, muitas coisas. E quando você pensa que no final do dia aquilo vai te trazer uma alegria, você vai estar feliz, você vai estar infeliz por causa da maneira como você conquistou aquilo, o que você deixou para trás, as pessoas que você abriu mão. E era assim que ele estava. Era assim que ele estava vivendo. E pode ser assim, irmãos, que eu e você chegamos aqui nessa noite para adorar Deus. Pode ser assim, com a alma pesada, com o coração perturbado. Talvez você tenha andado muito sozinho no seu interior, pensando seriamente sobre tudo isso, sobre a sua vida. E aí a melhor coisa que você pode fazer, caso você esteja vivendo esse momento, é aceitar o convite da graça de Deus. É aceitar esse convite para estar à mesa com Ele, para ouvi-lo. O mesmo Jesus, que há muitos e muitos anos atrás entrou naquele lugar, naquele trabalho onde estava Levi, ele está aqui, assim como ele está em todos os lugares da vida. Ele está no seu trabalho, ele está na sua casa, ele está aqui hoje. Talvez hoje mesmo você possa estar ouvindo esse convite dele. Alessandro, mas hoje eu sou cristão e ele pode estar me chamando? Claro. Ele pode estar sim te chamando para uma nova maneira de ver a vida, de viver, de olhar as coisas. Esse convite da graça que está sendo feito aqui a Levi, a gente chama na teologia de um chamado eficaz. Isso é muito interessante. Antes desse chamado eficaz, nós temos a doutrina da eleição. E por que isso é importante falar para vocês? Porque se vocês entendem que vocês são discípulos de Cristo, que vocês vão sentar à mesa com as pessoas, que vocês vão se relacionar com as pessoas, vocês precisam entender esse processo. Vocês precisam entender como isso se dá. Então Levi está passando por esse processo. Ele está diante de um convite, de um chamado eficaz. E isso é muito interessante, porque antes do chamado eficaz, existe a doutrina da eleição de Deus. Levi já era conhecido por Deus. Através da sua livre e soberana vontade, Deus o escolheu. Deus o escolheu. E se Jesus chega até ele, porque significa que Jesus está cumprindo o ID do Senhor. Jesus está justamente em um lugar com uma pessoa em que Deus, na sua soberania, já tinha trabalhado em seu coração. E ele não vai responder aquele chamado baseado em algo que, não, é melhor, não, eu quero. Já está ardendo dentro dele. Muito, mas muito antes de Levi seguir a Cristo, Deus já havia decidido ir até ele. Deus já havia decidido salvar a vida de Levi. Mais tarde ele entende isso quando o próprio Jesus diz para os discípulos, inclusive para ele: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Irmãos,
Isso aqui muda a vida dos discípulos, assim como tem que mudar a minha vida e a sua vida quando você ouve isso. Isso quebra o meu coração e o teu coração. Isso mostra quem você é. Isso mostra quem eu sou. Quando eu entendo que Ele me escolheu, que Ele veio em minha direção, isso só me faz lembrar que eu era o pior dos pecadores, que eu era alguém que deveria ser desprezado, que eu era alguém que não tinha condições nenhuma de um dia chamar esse homem para estar comigo. Só existia uma possibilidade de um dia eu chegar perto dele, ele chegando perto de mim. Quando Jesus diz para eles, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi, está dizendo o seguinte: vocês não prestavam, mas eu decidi amar vocês. Então, quando você sai daqui e chega lá fora, nós não podemos olhar para as pessoas como os religiosos olharam. Eu não posso olhar para o meu irmão que está aqui comigo como se eu fosse melhor, porque eu fui escolhido, irmãos. Eu não escolhi ser o que eu sou hoje. E se eu sou o que eu sou hoje é pela graça de Deus. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Nada. Quando ele então ouve isso junto com os outros, diz: agora eu entendi. Aquele dia, quando eu estava lá, quando eu falei para ele que eu queria segui-lo, que eu larguei tudo, não foi porque eu decidi fazer isso, mas alguma coisa já estava mexendo comigo, já estava agindo no meu coração. E essa alegria, esse entendimento de saber que não era nada, era alguém condenado ao inferno, faz com que seu coração se enche da alegria. Isso só acontece com aqueles verdadeiros filhos de Deus. O verdadeiro cristão, ele reconhece o seu papel diante das Escrituras. O verdadeiro cristão, ele se reconhece quando ele ouve a palavra de Deus. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, Paulo diz que nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e por amor ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por meio de Cristo. Então, com consequência disso, dessa eleição passada e eterna, em alguns momentos da nossa história, se dá o chamado eficaz. Talvez você esteja aqui, Deus se revelou a você. Mas talvez você esteja assim: poxa, e esse chamado que muda? E esse chamado que me leva ao arrependimento? Esse chamado que me faz ver as coisas diferentes, a vida diferente? Se isso está ardendo no teu coração, é porque você é um filho de Deus. Se isso de alguma maneira mexe com você, é porque você é alguém que Deus, desde a fundação do mundo, decidiu te salvar. O nosso breve catecismo ensina que antes do chamado eficaz se dá, nos ensina que o chamado eficaz ele se dá pela obra do Espírito Santo no nosso interior. Ele nos ajuda a perceber a nossa miséria através da palavra de Deus. E ele nos habilita, ele faz com que a gente abrace a Cristo. De uma maneira graciosa, ele nos oferece livremente o Evangelho. Foi o que aconteceu aqui com Levi, e é o que acontece com todo verdadeiro cristão. Nós ouvimos,
a voz do Espírito pregado no Evangelho, nós respondemos. Por isso que ele deixou tudo para trás. Porque o Espírito Santo já estava movendo dentro do teu coração. E deixar tudo para trás, irmãos, volta a dizer, não é largar a sua vida, não é largar o que você faz, mas é se arrepender das coisas que você faz que não agrada a Deus. E aí você passa a viver por fé em Cristo Jesus, depositando nele toda a sua vida. Levi deixou tudo para trás. Isso significa que ele deixou a sua maneira antiga de viver, mesmo sabendo que existiriam custos para ele. Vocês lembram que eu falei no início? Alguns estudiosos dizem que Levi foi um dos discípulos que mais perdeu dentro desse processo, porque ele jamais poderia voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo. Logo ele ia depender totalmente de Cristo. Ele passava a crer no Senhor. E tudo que ele precisava, ele tinha certeza que ele recebeu do Espírito. Em segundo lugar, eu queria considerar com vocês a graça do Evangelho. Versículo 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. O verso 29 ele é interessante para mim, para você, para alguém que um dia teve a vida transformada. Levi, eu falei para vocês, ele é um retrato de um cristão. Ele é um retrato de alguém que de fato foi convertido, foi chamado por Deus. Primeiro ele é convidado pelo Senhor, então ele segue a Cristo e ele vai ter essa comunhão com Deus. Ele vai viver com Jesus nesse momento. Mas só que ele fica tão feliz diante de tudo aquilo que ele passou a ter, que agora é ele quem convida Jesus Cristo para ir à tua casa. E quando ele convida Jesus Cristo, o texto vai dizer que ele não está em casa sozinho. Ele não prepara o ambiente e fala, eu vou receber Jesus, eu quero estar com ele, eu quero tirar mais dúvidas, eu quero entender mais um pouco desse negócio. Não, a Bíblia diz que lá existiam outras pessoas, inclusive publicanos, outros cobradores de impostos. Pode ser que foi nesse momento que Zaqueu, um publicano, também tivesse ouvido falar de Jesus. Olha que interessante, Levi, alguém que foi transformado por Deus, por Jesus, recebeu o convite de Jesus, esteve com ele, agora ele convida Jesus para ir à tua casa, mas ele não fecha a porta para os seus amigos. Ele não fecha as portas para aqueles que agora ele entendia que eram pecadores. Ele teve a sua vida transformada, ele agora segue a Jesus Cristo, ele é um cristão, mas ele tem todos os seus amigos que são vistos como pessoas, como traidoras, como pecadoras, como pessoas que não podiam estar ali, porque os religiosos pregavam isso. Mas mesmo assim, o texto diz que lá na casa dele existiam essas pessoas. O homem que foi recebido por Cristo agora ele recebe em sua casa pecadores. Ele agora recebe na sua casa cobradores de impostos, que ainda não tiveram suas vidas transformadas, mas estavam ali comendo com ele. Por que que ele faz isso? Porque quando Jesus chega até ele e faz esse convite, ele sabe que jamais ele poderia viver esse momento, porque ele entendia pelos religiosos que Jesus não se aproximava dessas pessoas, ou que não podia se aproximar. Ele tinha uma ideia de Jesus Cristo baseada nos religiosos. E isso é um perigo quando eu e você passamos uma imagem para as pessoas de um Jesus que não existe, de um Jesus que não é. Isso é extremamente perigoso. Quando eu passo a imagem de um Jesus para os da minha casa, que ele não é. Quando eu passo a imagem de um Jesus para vocês que estão aqui, que ele não é. Com essa atitude, Levi está mostrando para as pessoas que ele entendeu de fato quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo veio salvar os que haviam perdido. Jesus Cristo era um médico que
que veio salvar os doentes, curar os doentes. E aí então ele leva essas pessoas para a casa dele. Ele chama outras pessoas. Ele chama pessoas que eram como ele, para receberem daquilo que ele recebeu. Por isso que eu falei para vocês, nós precisamos estar mais juntos, precisamos comer mais juntos, nós precisamos comer com outras pessoas, nós precisamos abrir o nosso leque, precisamos voltar a valorizar as nossas amizades, os nossos amigos, os nossos irmãos. Precisamos encontrar tempo para isso. Precisamos encontrar tempo para isso. Só que quando ele faz isso, ele cria um grande problema, o texto vai dizer. Olha o problema que ele arruma. Verso 30, nós já lemos, mas olha o problema que ele arranja ali. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? O problema aqui dos fariseus, quando eles começam a questionar Jesus Cristo com essa pergunta, a questão não era o evento em si, o comer ali, beber. O que eles estavam querendo chamar a atenção de Jesus era com as pessoas que foram convidadas a estar ali. Porque eles sabiam que o reino de Deus sempre foi trazido a imagem, a ideia de algo como uma grande festa, como um casamento, como um banquete. Eles sabiam disso. Mas eles estavam incomodados com as pessoas que tinham sido convidadas para estarem ali. E aí, foi quando eu falei para vocês no início, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com a forma de pensar, de agir, como a gente vê as coisas. Se Jesus fosse o verdadeiro Messias, ele não receberia aquelas pessoas e nem sentaria com elas. Ele não estaria com aquelas pessoas que eram julgadas, que eram tidas como inimigas de Israel. Se ele fosse de fato o Salvador de Israel, ele jamais estaria à mesa com aquelas pessoas. Ele jamais estaria à mesa com aquelas pessoas. Os fariseus eram tidos como pessoas, os publicanos, os fariseus eram tidos como pessoas impuras, que não podiam estar nos templos, que não podiam se aproximar dos religiosos, nem tampouco sentar à mesa. Olha o que Jesus responde à pergunta deles. Por que eles comem e bebem com os pecadores? Jesus lhes respondeu, versículo 31. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. O que nós temos aqui é uma declaração de Jesus Cristo para aquelas pessoas, uma declaração de missão, uma declaração de alguém que veio para fazer algo. Que veio para fazer algo. A Bíblia diz que ele é o médico que cura os doentes, e ele é o Salvador que quer levar o pecador ao arrependimento. Jesus entende qual é o seu papel, ele sabe o que ele tem que fazer. E isso acaba sendo chocante para os fariseus. Porque para eles a salvação só era obtida através daquilo que você fazia para eles. Eles entendiam que aqueles homens, que Jesus não podia simplesmente chegar e declarar as pessoas salvas, e nem perdoar os seus pecados. Eles entendiam que para que eles recebessem esse perdão ou a salvação, eles deveriam fazer alguma coisa. Que negócio é esse de chegar aqui de noite e falar, vocês estão salvos, vocês estão perdoados? Como é que pode? Ainda mais você que senta com eles, que come com eles, que Messias é você? Que negócio é esse de chegar e falar isso? Então eles não reconheciam Jesus Cristo como um Messias.
Eles não entendiam qual era o papel de Jesus, por isso Jesus disse para ele: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para os doentes, para aqueles que de fato precisam. Então, queridos, em Cristo, a mesa da graça de Deus, ela está aberta para todos. Se você não tiver essa consciência, você vai fechar o teu ciclo. Você vai fechar o teu ciclo de amizade, de contato com as pessoas. Nenhum de nós aqui sabemos quem são aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, decidiu ter um encontro e logo salvar. Se eu penso dessa forma, eu penso como aqueles religiosos. Eu penso em Jesus Cristo não como um Messias, que veio como médico para salvar as pessoas. Eu não o vejo diante dessas situações. Esse ensino de Jesus Cristo aqui, ele colocou de cabeça para baixo a perspectiva dos religiosos, dos fariseus daquela época. Porque para eles a salvação era vista como uma escada. Como eu falei para vocês, eles tinham que fazer algo para receber. Você precisa subir esses degraus pelo seu próprio esforço. Você precisa fazer algo para conquistar. Por isso que eu falei para os irmãos, principalmente aqueles que servem na igreja, tem que ter cuidado. Não é o servir, não é o fazer, não é o que vai mostrar aquilo que vocês são diante daquilo que Deus é para vocês. Então eles subiam esses degraus e olhavam lá de cima e viam, contemplavam a posição deles e olhavam lá para baixo e falavam: vocês não podem subir aqui, vocês não têm condições. Mas com Jesus, esses descem e esses sobem. Só Deus, só Jesus é capaz de fazer isso na vida do homem, da vida. Só Ele é capaz de fazer isso comigo. Porque se nós lidarmos com Deus com base no mérito e achar que nós vamos ter coisas baseadas naquilo que nós fazemos, isso não é interessante, isso não é uma boa notícia para mim e para você. Porque nós não temos condições de fazer nada. Tudo que nós fazemos diante de Deus é nada. Porque tudo que precisava ser feito, foi feito. E nenhum de nós poderíamos fazer. Então não tente fazer agora. Alguém já fez por você. Jesus Cristo já fez aquilo que era necessário para que você pudesse ser visto com graça aos olhos dele. O Evangelho de Cristo sim é uma boa notícia, porque ele mostra quem você é e quem eu sou. A salvação não é para aqueles que tiram 10, para aqueles que acertam tudo na vida, não é para aqueles que nunca erram. A salvação é uma oferta livre da graça de Deus para as pessoas que sabem e declaram que são doentes e pecadores. Existe alguém no seu pequeno grupo, lá na sua casa, que precisa de ajuda, precisa de uma orientação bíblica, precisa de um incentivo para ter uma vida de oração? Existe alguém no seu grupo que precisa de ajuda para entender um pouco mais a Bíblia? Existe alguém no seu grupo que precisa desenvolver uma estrutura de um devocional? Existe alguém no grupo com quem você convive hoje? Você, namorado e namorada, você consegue distinguir e ver quais são as dificuldades que seu namorado ou sua namorada tem no seu relacionamento com Deus? Vocês já pararam para pensar nisso, vocês que estão namorando? Como é que o seu namorado vive? Como é que ele desenvolve a sua vida de fé como um cristão? Você já identificou ali alguma dificuldade que você possa ajudá-lo? Irmãos,
Nós não evangelizamos quando a igreja vem, monta um projeto e diz para onde nós vamos, e lá nós vamos pregar o evangelho. Nós não falamos com as pessoas sobre o evangelho quando nós nos preparamos, quando nós montamos um grupo. Nós falamos do evangelho, nós ajudamos as pessoas quando nós identificamos que elas precisam de ajuda. Então eu e você, nós precisamos olhar uns para os outros e ver quais são as necessidades, para que a gente ofereça uma ajuda, e da mesma forma nós também podemos ser ajudados. Então nós precisamos olhar dentro do nosso grupo, das nossas amizades, dentro da nossa família, o que a gente pode fazer para ajudar um ao outro. A atividade de evangelismo não é uma vez por mês. Nós temos um projeto aqui de evangelismo e ele acontece sim uma vez por mês e tem que acontecer. Mas ele não pode ser o único. Não pode ser o único. Irmãos, domingo não pode ser o único dia que você tenha contato com as Escrituras. Você não pode esperar chegar domingo para estar aqui para ouvir um sermão. Não pode. Jesus veio bebendo e comendo com os pecadores. Ele sentou à mesa. Eu estou muito avançado no meu horário, mas eu quero fechar com o terceiro ponto para a gente encerrar, porque ele é um pouco complexo. Mas a gente precisa falar dele, porque isso tem a ver com as nossas idas, com as nossas conversas, com os nossos bate-papos. E diz, o terceiro ponto eu dei o título como a festa da graça. Se a gente não chegar nesses encontros, se a gente não olhar, como eu falei para o nosso namorado, ou para a nossa namorada, entendendo que o ambiente que eu vou construir ali, de uma conversa, tem que estar permeado pela graça de Deus. Se eu não entender isso, é em vão. Tem que existir graça. Graça significa que eu me importo, que eu quero cuidar, que eu quero que ele saia daquele estágio que ele está para um outro estágio. E eu faço isso de graça, eu faço isso porque eu amo, porque eu recebi, agora eu quero dar. Sabe, eu saio da minha casa, eu vou na casa de um irmão para conversar com ele, com o entendimento de que ele veja Cristo fazendo isso. Então existe uma festa, e nessa festa tem graça. Nessa festa não tem a minha presença, não tem aquilo que eu conheço, não tem a minha simpatia, tem graça de Deus. Verso 33, eles falaram, eles disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Eles criticam Jesus porque ele comia e bebia com os pecadores. Quem faria isso? Eles diziam. Quem senta? Que Jesus é esse que festeja com seus discípulos, comendo e bebendo? Os discípulos dos fariseus, os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos vivem comendo e bebendo. Para os fariseus, jejuar é uma prática de tristeza profunda. É uma prática de tristeza profunda. É algo ruim. É algo ruim. É um peso. É como se você estivesse matando, como diz aí, a sua carne.
Então eles, quando olharam os discípulos ali comendo, bebendo, falaram, vem cá, não tem um momento em que vocês param de se alegrar, de comer com as pessoas, e vocês se fecham, e vocês assumem uma postura de tristeza, de agonia. Jesus diz para eles, então, peraí, existe alguma possibilidade de alguém jejuar ou deixar de comer quando está em uma festa? Imagina se vocês fossem convidados para um casamento, um momento de celebração, de alegria, de muita comida, muita bebida, muita festa, e vocês estivessem ali, eu vou com consideração aos noivos, mas eu não vou comer nada. E aí você fica lá no seu canto, porque você está num processo em que você está mortificando a sua carne. Eles entendiam que Jesus, junto com os seus discípulos, eles precisavam viver esse momento. Aquilo incomodava eles. Jesus responde, pode vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. A resposta de Jesus aqui para eles é sim e não. Vocês não devem jejuar, mas vocês devem jejuar. Não, porque não é hora de jejuar. É hora de festejar. É hora de comer. É hora de se alegrar. É hora de trazer cura. É hora de trazer milagres. É hora de falar do Evangelho. É hora de abraçar o pecador. É hora de estar com essas pessoas. Mas sim, vai existir um momento que eles terão que jejuar, porque o noivo será tirado. E sabe qual é o jejum, irmãos, que eu e você devemos fazer? É um jejum de saudade. Sabe quando alguém esteve ali com você, ao seu lado, sabe, foram dias maravilhosos, e de repente essa pessoa vai embora. E aí você começa a fazer um jejum de saudade. Como é que é esse jejum de saudade? É um jejum quando você entende quem você é e o quanto você precisa dele. Mas isso não te traz tristeza. Isso te traz alegria. E aí, como é que eu dirijo então o meu jejum nessas horas? Eu começo a jejuar para fazer aquilo que ele gosta, aquilo que ele faria quando ele estivesse comigo, aquilo que ele faria, aquilo que ele fazia quando ele estava comigo, quando eu estava perto dele. O que Jesus fazia quando ele estava com a gente? O que ele fez quando ele esteve aqui? Olha para ele, lembra do que ele fez. Ele amou as pessoas, ele se aproximou das pessoas, ele fez amigos, ele perdoou, ele fez com que pessoas que eram jogadas para o lado, trouxe para perto. Ele não olhou as pessoas da mesma forma como as outras pessoas olhavam. Ele não ignorava as pessoas. Ele era verdadeiro, ele era sincero, ele fazia a vontade de Deus. Então eu e você precisamos jejuar para fazer essas coisas. Isso traz peso para você? Isso faz você andar triste? Não pode. Isso tem que te trazer alegria. Quando eu jejum diante de Deus, dizendo para Ele: Senhor, hoje eu vou jejuar. Hoje eu vou abrir mão de algumas coisas, porque eu quero lembrar daqueles momentos, porque eu quero viver tudo isso de novo. Porque hoje, irmãos, nós vivemos em parte. O fato de vivermos em parte significa que nós não vivemos o tudo. Se nós não vivemos o tudo, nós precisamos então pedir a Ele. Sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Até que um dia seremos completos.
E aí ele conta uma parábola. E a gente encerra essa parábola que ele diz. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupas novas e costura em roupas velhas. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas e se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. Pois diz, o vinho velho é melhor. Qual é o ponto de Jesus aqui com esses caras? Primeiro, que Jesus tem a oferecer um vinho novo. É um vinho novo. Mas Jesus está dizendo que para eles o vinho velho é melhor. Eles provaram do vinho velho, então o vinho novo não faz sentido. O vinho novo, o vinho velho é melhor. Só que algumas pessoas, irmãos, elas não querem trocar de roupa. Elas querem completar as suas roupas com pequenos retalhos. Elas não querem abrir mão, ter as suas vidas transformadas, nem se arrepender da sua maneira de viver. Elas querem um pouco de Jesus. Elas querem encaixar Jesus em alguns pedaços que elas acham que vai ficar legal. Eu não quero me despir dessa roupa ou dessa maneira que eu vivo. Eu quero sim que algumas partes de Jesus entrem na minha vida e façam parte de mim. Querem colocar pedaços de Jesus na sua própria roupa. Outros não querem abandonar as suas vasilhas velhas. Eles querem um vinho de Jesus, mas querem continuar com as suas próprias vasilhas. Por quê? Quando Jesus troca o meu coração de pedra por um coração de carne, é Ele quem coloca as coisas dentro de mim. Enquanto o meu coração é um coração de pedra, eu o domino. Eu é que conduzo as coisas. Mas quando Jesus troca o coração de pedra por um coração de carne, Ele passa então a conduzir a minha vida só. Se o teu coração hoje não foi quebrado pelo Senhor, tenha certeza que você vai continuar gostando do vinho velho. Mas por que eles não querem um vinho novo? Porque como eles pensavam, o vinho velho é sempre melhor. Será que a Bíblia fala sobre isso, que o vinho velho é sempre melhor? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Vocês lembram daquele casamento, quando Jesus vai e oferece um vinho no final da festa? E a pessoa que estava lá cuidando da festa diz: olha que legal, você serve um vinho novo, o último vinho melhor, você deixou o melhor para o final. Então, o vinho novo, ele é o melhor. Não é o vinho velho. O vinho velho significa a maneira como eu e você pensamos a vida e vivemos a vida. Aquilo que foi feito na minha mente, na sua mente, através do pecado, no meu coração. Agora Jesus vem com uma nova vida, com um novo vinho, que vai transformar. Logo, o vinho velho não é o melhor. Sim, o vinho novo. Não dá para a gente misturar as coisas. Não dá para colocar a minha mensagem dentro do pensamento de vocês ou daquilo que vocês pensam. Vocês não podem tratar a minha mensagem da forma como vocês querem, mas a minha mensagem ela precisa ser única na vida de vocês. Por isso você precisa abandonar completamente o vinho velho.
daqui para frente viver o vinho. O que isso tem a ver, irmãos, com jejum? E aí eu volto então para o ponto para a gente encerrar a questão toda. Jesus volta para eles: olha, a questão não é nenhum jejum. Eu não estou dizendo que vocês não devam jejuar e que vocês devem o tempo todo ficar comendo. Ele diz: os discípulos de Jesus, eles também jejuam. E eles vão sim precisar jejuar. Porque o rei veio. Só que ele vai embora. Ele vai partir. Ele vai para o seu reino. Só que o poder dele vai permanecer em vocês. Nós, ao recebermos esse poder de Deus, nós não nos tornamos Deus nem completamente santos e justificados plenamente. Nós estamos num processo. Se eu estou em um processo, eu preciso ainda entender que na minha vida existem fraquezas, existem falhas, existem pecados. E se existe tudo isso, logo eu então preciso praticar o jejum como um deleite. Ele não, quando ele estava aqui, eu não precisava, mas ele saiu, ele foi, logo ele vai voltar. Ele deixou o Espírito Santo comigo. O Espírito Santo me lembra de algumas coisas, como eu devo viver, o que eu não devo fazer. Quando ele me lembra, então eu clamo ao Senhor, e aí numa postura de jejum, de me dedicar naquele momento, numa leitura da palavra, de abrir mão de algumas coisas, para lembrar de tudo aquilo que ele fez quando ele estava aqui. E aí eu festejo. Então, irmãos, nós estamos num momento em que é hora de fazer as duas coisas. É hora de festejar. Também é hora de alguns momentos de se retirar. Quando eu me retiro, eu não me retiro dizendo que eu não quero me envolver com vocês, que eu não quero estar ali ou estar lá. Eu me retiro porque eu entendo que eu preciso mais de Deus para estar com vocês. Então eu não jejuo para comprar as coisas, eu não jejuo para passar em algumas provas, eu não jejuo para isso ou para aquilo. Eu jejuo para que as pessoas vejam em mim a graça de Deus. Eu jejuo para estar com as pessoas, eu faço jejum para amar as pessoas, eu faço jejum para derramar graça sobre a vida das pessoas através daquilo que foi derramado sobre a minha vida. Vocês estão animados por esse jejum? Eu jejuo quando eu percebo que eu estou me afastando das Escrituras. Eu jejuo quando eu percebo que eu não estou mais orando como eu orava. Eu jejuo quando eu não estou mais olhando para as pessoas como eu deveria olhar. Queria chamar os músicos. Nós precisamos, irmãos, jejuar para que a paixão na nossa vida ela aumente, para que o fogo de Deus aumente, para que a vontade de estar aqui aumente, para que a vontade de conhecer outras pessoas aumente, para que você tenha prazer em servir a casa de Deus. Eu falei desses irmãos que estão aqui servindo na igreja. Se você perceber, eles estão todos os domingos servindo. Esses irmãos precisam de ajuda. E talvez alguns de vocês precisam sim jejuar para falar: Deus, eu quero te servir melhor, eu quero servir a comunidade, eu quero servir as pessoas. E aí você deve lutar contra isso. Vocês lembram lá quando Jesus falou que só sai através de jejum e oração? Tem coisas, irmãos, que nós precisamos sim levar diante de Deus para que a nossa vida mude, para que a nossa vida seja transformada e pessoas sejam abençoadas por isso. Levi, ele representa a mim e a você, primeiro porque ele foi encontrado, depois porque ele chama aquele que o encontrou para estar contigo e convida aos seus amigos. Espero que ele de fato represente, espero que de fato você se sinta representado por ele e faça a mesma coisa.
Entendam que foi feito por você. Que você seja um agente de Deus para promover essas coisas na vida das outras pessoas. Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Feche seus olhos, nós vamos orar. Logo depois que eu terminar a oração, você pode vir aqui à frente, pelas laterais, pegar a cena, voltar para o seu lugar e comer do pão e beber do cálice. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite. Meu desejo é que a tua palavra ela encontre a vida dos meus irmãos um coração disposto a ser saciado por ti. E que, no muito que eu falei, o Senhor possa rever no coração desses irmãos aquilo que de fato o Senhor sabe que vai ajudá-los. Obrigado por tudo que eu aprendi ao reler esse texto, daquilo que o Senhor falou no meu coração. E obrigado pela oportunidade de compartilhar com a igreja. Que o Senhor coloque sede nos nossos corações cada vez mais possível. Que o Senhor nos chame todos os dias a abrir mão das coisas que nos prendem. E parece fazer muito mais sentido na nossa vida do que estar contigo, ouvindo a tua voz por alguns minutos, talvez algumas horas. E nós possamos voltar a pensar na vida. Tira de nós toda atitude religiosa que nos faz pensar que somos melhores, que somos os separados. A gente olha na tua palavra, nós fomos separados para nos unirmos. Nós fomos separados para depois estar juntos. Mas nesse junto, nessa missão, cheios do teu Espírito Santo. Te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Nós vamos cear agora. Nós vamos comer do pão e beber do cálice. Nós não vamos fazer isso em memória, mas nós vamos fazer isso na sua presença, porque o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente no nosso meio. Nós te louvamos por isso. Por isso, quando comemos o pão, bebemos o cálice, é momento de glorificar a Ti, de dizer obrigado, Senhor, muito obrigado. Lembro da sua morte, mas o meu coração se enche de alegria. Lembro dos momentos em que o Senhor passou, mas o Senhor também, naqueles momentos, trouxe para nós a alegria da salvação. Então eu me lembro disso tudo com alegria. Eu como e bebo com alegria. É uma festa no meu coração, é uma festa na minha vida, é uma festa na tua igreja, Senhor. Que assim seja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode vir.